Para aqueles apaixonados por games, hoje iremos mostrar a evolução dos videogames. Isso mesmo, passar pelo momento de nostalgia. Provavelmente você tem ou viu algum desses consoles, não é mesmo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos com curiosidades. O primeiro console a ser lançado. Lançado como protótipo em 1967, o console Brawl Box foi comercializado com o nome de Magnavox Odyssey. Chega às prateleiras americanas em 1972, o primeiro console de videogame da história. Odyssey, fabricado pelo subsidiário Magnavox da Philips holandesa, fruto do protótipo Brawl Box, desenvolvido por Ralph Baer. Em 1977 surgiu o Atari 2600 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, com os jogos Pac-Man e Space Invaders, que em pouco tempo virou febre na década de 80. Intellivision 1 foi o primeiro console criado pela Mattel em 1980. Na época do seu lançamento, ele custava $300. Outro videogame que era clone do NES e que você certamente já ouviu falar é o Dynavision. O primeiro Dynavision foi lançado em 2 de agosto de 1983 e era um clone não licenciado do Atari 2600. A Nintendo apareceu apenas em 1983 com o nome de Famicom, abreviação de Family Computer, e devido ao seu grande sucesso, foi relançado naqueles outros países com o nome de NES, com os games Mario Bros e Zelda. Foi nessa época que a disputa começou com o lançamento da Sega, tendo o Sega SG-1000, que foi lançado no Japão em 20 de outubro de 1985, para competir com o Famicom, nome japonês do Nintendo 8 bits. Depois, lançado no Japão em 1985, veio o Master System, que chegou ao Brasil só em 1989. E 3 anos depois surge o Mega Drive Sega Genesis. Mega Drive, conhecido como Sega Genesis na América do Norte, foi lançado no Japão em 1988. Voltando a falar da Nintendo, Super Nintendo Entertainment System, Super NES ou SNES ou Super Nintendo, foi lançado em 1990. O Sega Saturno foi um console de jogos eletrônicos de quinta geração lançado pela empresa Sega em 22 de novembro de 1994 no Japão, 11 de maio de 1995 na América do Norte. Foi o sucessor do bem-sucedido Sega Genesis. O Saturno tem uma arquitetura de CPU dupla e 8 processadores. O desenvolvimento do Saturno começou em 1992, no mesmo ano que o novo hardware arcade 3D intitulado Model 1 da Sega havia sido lançado. O Saturno foi projetado em torno de uma nova CPU fabricada pela empresa japonesa de eletrônicos, Hitachi. No final de seu desenvolvimento, a Sega adicionou um novo processador de vídeo no início do ano de 1994 para competir com o primeiro console da Sony, o PlayStation. Porém, ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso na América e na Europa, diferente de seus concorrentes. Não querendo ficar para trás, a Sony criou o PlayStation, famoso PlayStation 1, em 1994, que passou a duelar com o Nintendo 64, que foi lançado em 1996.
Se você pensou que o primeiro console de videogame que a Sony fez foi um PlayStation, você está muito enganado. Ele foi apenas o primeiro console que ela lançou. Sim, antes do PlayStation e antes mesmo da colaboração da Sony com a Nintendo que não deu certo, foi criado essa coisa linda. O console feito pela Sony usava cartuchos. Bem, isso é tudo que dá para ter certeza ao ver as fotos. Intitulado apenas como Phototape TV Game Machine, é provável que o console seja dos anos 1970. Há um cartão escrito em japonês com informações na exposição. Sem controle algum, especula-se que os botões vermelhos Kotai ou responder e azul Suzumi prosseguir seriam onde você controlaria os jogos. Se esse for o caso, as imagens do jogo apareceriam na tela da TV e os jogadores teriam que selecionar respostas ou decisões no próprio console. E a roda enorme do lado do console? Provavelmente deveria ser para scrollar entre os dados do jogo em questões. Alguns anos atrás, o Famitsu pediu à Sony mais informações sobre o console, mas a Sony disse que detalhes específicos, como o ano exato que o protótipo foi feito, eram desconhecidos. Isso, junto do fato do protótipo não ter a logo da Sony, sugere que o projeto não saiu muito da fase inicial. Falando ainda sobre um console da Sony, você deve lembrar do PlayStation, não é? É um clone de NES que tem características físicas similares à de um PlayStation, PSON. Os jogos desse console, também conhecido como um Famicom, podem ser jogos originais da Nintendo ou modificados, mas a maioria é compatível com os cartuchos do NES. Falando especificamente do console pirata, o PlayStation tinha como objetivo exatamente se disfarçar de PlayStation, ser um clone do Nintendinho, aliás. Não estava nem perto de ser uma exclusividade dele no mundo. O NES, que foi lançado no Japão com o nome de Famicom em 1983, só chegou ao Brasil de maneira oficial 10 anos depois, quando a Gradiente se juntou à fábrica de brinquedos Estrela para fundar a Playtronic e representar oficialmente a Nintendo no país. Mas nessa época já existia até o Super Nintendo, sucessor do Nintendinho, ou seja, o jogo praticamente não teve barulho e repercussões em suas vendas oficiais. O problema é que o equipamento estava 2 gerações atrasado em relação ao PlayStation. Era possível encontrar cartuchos com milhares de jogos por aí, e a maioria era tudo igual, mudando o personagem ou alguns detalhes. Só que além de pirata, o joguinho poderia ser extremamente frustrante. Mas a verdade é que o Nintendinho já era amplamente conhecido no Brasil, muito antes de chegar aqui oficialmente. E justamente por causa dos clones, a ironia é tão grande que um dos mais conhecidos clones do NES foi fabricado pela Gradiente, a empresa que mais tarde ganharia o direito de fabricar o jogo original no país, que muita gente teve nos anos 1980 por aqui, que era o Phantom System. Phantom System é o nome do primeiro console brasileiro desenvolvido pela empresa Gradiente, atual IGB Eletrônica. Foi lançado em 1988, em uma época em que a Nintendo não mostrava algum interesse em lançar seu console no Brasil. No ano de 2000, a Sony lança o famoso PlayStation 2, que ganha um concorrente bem competitivo, o Xbox da Microsoft, lançado em 2001, um ano após. Apesar da batalha começar na 6ª geração, foi apenas em 2007 que ela ganhou força com o Xbox 360, com seu lançamento em 2005, e assim a Sony lança seu console PlayStation 3 em 2006. O PlayStation 3 compete com o console Xbox da Microsoft e o Wii da Nintendo, como parte da 7ª geração de consoles de videogames. A Nintendo tentou recuperar sua posição com o lançamento do console Wii em 2006, mas não conseguiu. Curiosidade é que os 3 consoles foram lançados no mesmo mês, tendo o Xbox só a diferença no ano. O Xbox é um videogame da Microsoft lançado primeiramente em 22 de novembro de 2005, e o PlayStation 3 em 11 de novembro de 2006, e o Nintendo Wii em 19 de novembro de 2006.
Tempo mais tarde chega o PlayStation 4 em 15 de novembro e o Xbox One em 22 de novembro de 2013, deixando para trás o Nintendo Wii, lançado em 18 de novembro de 2012, que foi algo fracassado. Atualmente temos a batalha do PlayStation 5 e Xbox Series X. Em um mundo no qual a tecnologia evolui a cada segundo, não é difícil de imaginar que o que hoje consideramos altamente moderno, logo será considerado obsoleto. Alguns especialistas acreditam que estejamos vivendo a última geração dos consoles, visto que, com o armazenamento em nuvem, a distribuição dos games deverá ser feita pela internet por meio de streaming. Ei, comente aí nos comentários qual desses consoles você já teve, já jogou, já viu ou gostaria de ter.